Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Todo aquele que crer em Jesus não morrerá, mas viverá eternamente. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 19 ao 27. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus sabedoria e discernimento diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós bênçãos e graças do céu. Que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos discernimento diante da palavra professada e que possamos, uma vez compreendida esta palavra, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, hoje de forma especial pedindo a intercessão também dos santos Marta, Maria e Lázaro e a proteção de todos os anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo. Se você está aí com a sua Bíblia ou com a sua liturgia diária, eu repito, o Evangelho se encontra em São João, capítulo 11, versículos do 19 ao 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, no Evangelho de hoje nós estamos conhecendo um pouco sobre Marta, Maria e Lázaro, esses irmãos que eram muito próximos de Jesus, eram seus amigos. E Lázaro vem a falecer, e quando Jesus chega até a casa de Marta, ela vai dizer que se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. E Jesus ali vai agora proferir um grande ensinamento. Jesus vai ratificar a sua divindade. Jesus vai ratificar que realmente ele é o Filho do Deus vivo e, por ser este, tem todo o poder, tanto sobre as coisas como sobre todas as pessoas. Ou seja, Jesus é o Senhor da vida. Jesus é aquele que diz a última palavra. Não importa aquilo que já aconteceu, não importa as situações que sejam evidentes humanamente falando, mas Jesus tem o poder de milagrosamente devolver a vida a todas as pessoas.
E Jesus vai dizer isso a Marta, a toda a sua família, e vai questionar se ela crê de fato que ele é o Filho unigênito de Deus. Marta firmemente vai afirmar que crê que ele é o enviado de Deus que deveria vir. E ali, Jesus vai ressuscitar o amigo Lázaro. Isso para nos ensinar, meus caros irmãos e irmãs, que se nós crermos em Jesus, se nós crermos em toda a verdade que por Ele foi revelada, definitivamente a morte, ela deixará de existir em nossa vida. Ela será apenas uma passagem. Ou seja, Jesus está deixando claro a todos ali que a vida continua, que nós passaremos por este mundo, mas a vida eterna em Jesus Cristo, ela é uma realidade. Mas para isso, nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar de fato em tudo aquilo que Jesus veio revelar, em todo o seu desejo de nos reconciliarmos com Deus, para que quando nós fizermos a nossa passagem por esse mundo, quando nós concluirmos a missão que nos foi designada, nós possamos nos reencontrar com Deus, nós possamos viver eternamente junto a Ele. Jesus vai deixar claro àqueles aos quais Ele professava a palavra: todo aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que crer em mim jamais encontrará ou se colocará numa situação de amizade com a morte. Não, a amizade que Jesus propõe é com Ele próprio, é com o próprio Deus, que é Deus de vida e não um Deus de morte. Jesus, ele era muito próximo a Lázaro, muito próximo a Marta e Maria. Jesus havia se entristecido, inclusive, nós vamos perceber isso nas Sagradas Escrituras, que Jesus chora a morte de Lázaro quando ele se vai. Mas o que Jesus quer transmitir, não só ao povo daquela época, mas também, principalmente, a cada um de nós nos dias de hoje, é dessa importância, é dessa essencialidade de nós acreditarmos que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Ele habitou na terra, que Ele se humanizou, que Ele veio deixar um legado de amor, um caminho para que nós pudéssemos trilhar. E se nós acreditarmos nisso, nós encontraremos nele a verdadeira vida, nós encontraremos nele a ressurreição quando nós estivermos concluído a nossa passagem por este mundo. Por isso, meus caros irmãos, peçamos as luzes do Espírito Santo no dia de hoje, para que tenhamos uma fé tal qual Marta teve, uma fé em que ela ratifica essa divindade de Deus, que ela crê verdadeiramente no seu poder transformador. E isso, meus caros irmãos, serve para a vida de cada um de nós hoje, que muitas das vezes, talvez, estejamos passando por um momento de dificuldade, por um momento difícil, por um momento de dor, de perdas dolorosas. Às vezes estamos vivendo uma situação de difícil resolução, estamos enfrentando uma doença em que já fomos orientados de que é uma doença grave, que não tem cura, que nós estamos passando por situações que a resolução é aparentemente impossível aos olhos humanos. É isso que Jesus, vejam só, é isso que Jesus está chamando a atenção para nós. Que o Deus que nós professamos a nossa fé, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tem poder sobre todas as coisas. É Jesus falando para nós que se nós acreditarmos de fato, o milagre acontece. Por isso, meus caros irmãos, é tão importante esse diálogo que nós estabelecemos com Deus através da oração,
para que nós possamos pedir a Ele com fé que a Tua vontade aconteça em nossa vida. E que se a Tua vontade coincidir com a resolução do nosso problema, que ela aconteça de fato no mundo porque nós acreditamos. Mas lembremos sempre de nos submeter à Tua vontade. Porque às vezes talvez aquilo que você está pedindo hoje não seja aquilo que é o melhor para a tua vida, não seja aquilo que Deus tem planejado para a tua existência, para o bem da sua vida. Mas tenhamos fé, acreditemos sempre nesse poder de cura, de libertação, nesse poder que renova a vida das pessoas, que restaura a vida. E lembremos sempre que todo aquele que nele crer jamais morrerá. Esse é o recado que Jesus dá no Santo Evangelho de hoje. Jesus é aquele que nos possibilita recuperar a nossa vida, o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. E não apenas milagrosamente, como fez com Lázaro, que devolveu a vida a ele que já estava morto, mas muitas das vezes nós estamos mortos ainda vivos. E como é que nós estamos mortos ainda vivos? Quando nós não encontramos sentido para a nossa existência. Quando nós estamos caminhando no mundo, mas sem nenhuma razão de existir, vivendo uma vida superficial, banal. É nesse momento que nós precisamos fazer esse encontro com Jesus e professar a nossa fé, para que Ele possibilite que nós recuperemos o desejo de viver bem. E só encontraremos esse desejo quando nós descobrirmos que Jesus é sempre o caminho, é sempre a verdade, é sempre a vida. Amém? Muito obrigado por esse momento de partilha, por essa reflexão a qual nós partilhamos. Se de alguma maneira ela foi importante para você, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outros. Lembrando sempre que todo aquele que crê não morrerá jamais. Todo aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Um santo e abençoado dia a todos.